Modelagem computacional de estruturas. Você já se perguntou se é fácil elaborar um projeto de estruturas no computador? Se o programa, se o software garante a qualidade do projeto? Você já se perguntou de quem é a responsabilidade quando você faz um projeto de estrutura no computador? Ou ainda, você já conseguiu se questionar como é que você controla o funcionamento desse software? Bom, atualmente a grande maioria, a imensa maioria dos projetos de estrutura produzidos, pelo menos aqui no Brasil, são produzidos através de softwares de modelagem, tá? E hoje nesse vídeo eu quero falar um pouco para vocês sobre todos os aspectos de responsabilidade, aspectos técnicos que envolvem a modelagem computacional da estrutura. Meu nome é Márcio Teixeira, eu sou sócio-diretor da M Consult e eu convido vocês já a darem um like nesse vídeo, compartilhar com toda a sua rede de contatos para todo mundo aprender um pouquinho. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para vocês receberem as notificações de quando novos conteúdos forem ao ar. Também vou deixar aqui embaixo um banner com todas as nossas redes sociais para vocês seguirem. Tem LinkedIn, tem TikTok, tem Facebook, tem Instagram. E aqui na descrição do vídeo também vai ter os links para você seguir. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre modelagem. Ser fácil ou difícil executar um projeto, fazer um projeto ou desenvolver um projeto num software de modelagem computacional é diretamente proporcional à facilidade com que o engenheiro tem de fazer isso manualmente, né? O que eu quero dizer com isso? Não adianta o engenheiro estrutural ter alguma deficiência, porque o software não vai cobrir essa deficiência. O engenheiro estrutural tem que saber o que ele está fazendo, né? Obviamente que muito além disso, a gente precisa também da capacitação do engenheiro no próprio software de modelagem. Então, eu tenho que entender como o software funciona, o básico do básico, né? Como é que eu opero o software, por trás dos bastidores, digamos assim, né? Ou atrás da tela, o que o software está fazendo, né? Como ele está trabalhando, como é que ele discretiza um modelo físico, né? Pilar, vigas, lajes, como é que ele discretiza isso em modelos matemáticos, quais são as contas que ele faz e o que ele tem de retorno. Se você não souber disso, não adianta você usar o software mais poderoso do mercado, porque ele vai te trazer um resultado que você não vai saber interpretar. Ou ainda, você vai achar que aquele resultado pode estar correto, mas aquele resultado pode estar infinitamente longe da realidade e o seu projeto vai ter uma péssima qualidade. E um ponto muito importante que vai ser recorrente ao longo de todo esse vídeo que eu costumo falar é que isso, né, ou qualquer outra coisa na engenharia de estruturas demanda uma certa experiência. Ou seja, se você está fazendo aquilo pela primeira vez num software, provavelmente a sua experiência vai ser péssima se você não for bem orientado. Você vai viver um verdadeiro purgatório de um monte de números que você vai ter que analisar sem saber que direção que você tem que tomar para corrigir um determinado erro. Se você já souber que aquele resultado é um erro de modelagem, um erro do software, já é meio caminho andado. Mas não saber que direção que você toma para corrigir esse erro que você identificou, vai ser um verdadeiro, como eu falei, um verdadeiro purgatório. Relacionado a esse ponto que eu acabei de comentar, né, a qualidade do projeto ela está diretamente relacionada à capacidade do engenheiro de entender o sistema estrutural a qual ele está projetando, a qual ele está desenvolvendo. A qualidade do projeto, ela nunca, jamais pode ser atribuída diretamente ao software, tá? Então, se o engenheiro não sabe o que está fazendo, se ele não sabe projetar, ou se ele não sabe operar o software, ele vai fazer alguma coisa errada, os resultados vão vir, né? Então, como a gente costuma falar no papel, que o papel aceita qualquer coisa. O software, ele também aceita qualquer coisa. Existem softwares no mercado bem desenvolvidos que vão te dar avisos de erros, né? E aí vão categorizar, inclusive, com avisos leves, avisos moderados, erros críticos ou erros graves, seja lá a palavra que o desenvolvedor daquele software utilizar, mas mesmo assim, o software, nenhum software, por exemplo, que eu conheço, possui inteligência artificial, por exemplo.
Então, ele não sabe interpretar se aquilo que ele está reportando como erro grave é um erro de modelagem, se ele é um erro bobo de, sei lá, você inseriu um dado errado ali qualquer, ou se ele é um erro de, de conceito estrutural, de conceito de engenharia de estruturas. Ele não vai saber dizer para você o que que é. Ele só vai dizer que tem um erro. Se você não souber interpretar isso, infelizmente, seu projeto vai sair com uma péssima qualidade. Provavelmente até um projeto que não tenha a segurança adequada, tá? E assim, muito embora o software imitar erros ali, está tudo bem documentado dentro do software. A atitude do engenheiro pode ser simplesmente de ignorar aquilo e seguir em frente com o projeto, e a gente vai ter um projeto de péssima qualidade ou até inseguro. Portanto, assim, se o software estiver te devolvendo resultados que estão em alguma monta longe da realidade, né, em algum aspecto, alguma escala longe da realidade do que deveria ser, é papel do engenheiro entender aquilo e corrigir devidamente. O software não vai corrigir por você e ele também não vai saber identificar o que, que é o erro, só vai dizer que tem alguma coisa errada. Portanto, de novo, não dá para atribuir a responsabilidade ao software. A responsabilidade continua e sempre continuará sendo do engenheiro. Ampliando um pouquinho esse conceito, o que a gente tem que colocar, né? Novamente, eu vou ser bastante reticente aqui. A responsabilidade do desenvolvimento de projeto jamais poderá ser atribuída ao software, sempre será do engenheiro. Mas quais são essas responsabilidades, ou pelo menos as básicas, que o engenheiro tem que assumir quando a gente está falando de modelagem computacional? Vamos parar um pouquinho e tentar fazer um paralelo com um projeto desenvolvido no papel. Um engenheiro que saiba o que está fazendo, vamos partir desse ponto, né? O engenheiro que saiba o que está fazendo, ele já sabe dimensionar uma estrutura. O que que ele faz? Ele olha para uma planta de arquitetura, determina ali onde ele quer colocar pilar, viga, laje, quais seções transversais cada peça dessa vai ter. E a partir disso, né, com alguns pré-dimensionamentos básicos ali que cada profissional tem o seu próprio método de pré-dimensionamento, ele vai fazer uma verificação, né? Então ele vai inserir as cargas que são cargas normativas. Então já vamos colocar um highlight nisso. Norma. Então eu vou precisar que o engenheiro tenha conhecimento das normas correlatas corretas, né? Eu preciso colocar a norma de cargas, eu preciso saber a norma específica daquele tipo de projeto. Então, se a gente estiver falando de concreto armado, eu preciso ter conhecimento profundo da 6118, eu preciso ter conhecimento profundo da 6120, da 6123, eu preciso ter conhecimento profundo da 12655, entre outras, né? E a gente pode listar um monte de normas aqui que a gente tem que ter conhecimento. Mas posto esse conhecimento, ele vai fazer as verificações que ele tem que fazer. Normas, lembrem, né? Normas não ensinam a dimensionar. Elas dão os requisitos mínimos para isso. Então, seguindo em frente, o engenheiro ele sabe o que ele tem que fazer. Então, ele vai pegar uma viga, por exemplo, e vai desenhar uma linha, uma barra, né? Por quê? Porque na cabeça daquele engenheiro ele já sabe que uma viga, dependendo da dimensão que ela tenha, pode ser discretizada como uma barra para um modelo matemático, para que ele possa fazer contas, né? Então aí ele vai adotar lá uma linha que representa aquela viga, né? E na laje ele vai pode fazer faixas, pode fazer uma grelha, que são linhas cruzadas. Na mesma linha que você tem na viga, você vai fazer uma série de linhas cruzadas, formando uma malha, né? Para discretizar a laje e assim por diante. E aí ele vai trabalhando o modelo matemático dele. O software, ele vai fazer a mesma coisa. Só que, imagine o seguinte, quando ele coloca a barra da viga, aquela barra ela tem um comprimento. Qual o comprimento que eu vou adotar? Não necessariamente é o comprimento que está ali no projeto. A gente tem alguns critérios para montar essa barra que represente exatamente aquela viga na realidade. Então, no papel, o engenheiro pode saber fazer isso. No software, ele pode não saber fazer isso corretamente. Então, se ele inserir um dado errado no software, o software vai calcular errado e vai devolver o resultado errado para ele, né?
Se ele sabe fazer isso à mão, é muito simples. Ele faz uma verificação à mão e vê se o resultado do software está consistente com o que ele está imaginando. E aí ele tem a oportunidade de corrigir. Se ele não souber fazer à mão, qualquer coisa vale, né? E se ele não souber operar o software, ele também não vai saber corrigir esse erro que ele está identificando. Indo mais à frente, para as contas que ele tem que fazer, é muito importante lembrar que ele coloca alguns parâmetros físicos, por exemplo. Ele coloca a resistência do material, ele coloca um módulo de elasticidade, ele coloca um coeficiente de Poisson, ele coloca uma série de características físicas do material que ele está trabalhando. Se ele colocar essas características físicas erradas no software, também vai sair errado. Então, entenda que saber operar um software é super importante para que o software possa te devolver o resultado correto. E por último, assim, acho que um dos pontos mais importantes, né? Eu não posso fazer qualquer tipo de estrutura usando qualquer software do mercado. Cada software ele foi desenvolvido para uma demanda genérica que os desenvolvedores acharam por bem desenvolver. Então, é uma ferramenta que o pessoal vende no mercado. É como se eu falasse para você o seguinte: um eletricista ele tem um kit de ferramentas na cintura, né, no cinto que ele utiliza ali durante a execução de obra, e ele usa aquelas ferramentas diferentes para cada tipo de serviço que ele faz. Então, eu entendendo o software como uma ferramenta, eu também tenho que ter diversas ferramentas dentro do meu campo de atuação, né? A gente não vai ver um eletricista carregando marreta e talhadeira, né? Mas a gente vai ver ele carregando um alicate, uma chave de fenda, uma chave Phillips, entre outras coisas, né? Um alicate de prensa. Eu também preciso, dentro da minha área de atuação, ter diversas ferramentas. Então, não é um único software. Então, uma das responsabilidades e uma das mais importantes é a escolha correta do software a ser utilizado para a estrutura proposta. Como último ponto, o que garante, né, a qualidade de projeto? Imagina que eu vou projetar um prédio pequeno, prédio grande, prédio pequeno, não importa, é um predinho, sei lá. Se eu souber previamente, né, eu faço uma pré-concepção dessa estrutura e eu sei previamente, de maneira aproximada, qual é o comportamento e quais os resultados são adequados para aquele tipo de estrutura. A hora que eu coloco isso no software, né, para fazer a modelagem computacional e as análises dentro desse software, eu recebo os resultados, eu posso comparar com o meu conhecimento prévio. Não vai ser a mesma coisa, mas, por exemplo, se o comportamento se assemelha muito, eu posso entender que o software está me trazendo uma resposta correta ou matematicamente correta. E que talvez essa diferença que seja pequena seja realmente as minhas aproximações na hora de fazer uma pré-análise, porque eu faço isso de maneira muito rápida, senão vou ficar gastando tempo fazendo aquilo à mão e depois rodar num software não faz muito sentido. Mas eu faço uma análise bem rápida, né, e bem aproximada, entendo o comportamento daquela estrutura e quando eu vejo aquele comportamento sendo refletido na modelagem que eu fiz, eu posso validar o meu modelo. Né? Então, saber previamente como se comportam algumas estruturas é super importante na modelagem computacional, porque eu posso identificar erros graves, né, ou erros crastos, né, erros grosseiros na modelagem, só comparando com aquilo que eu já tinha imaginado. Então, vou dar um exemplo. Se você está fazendo um edifício que é um sistema de pórticos, né? Então eu tenho pilar, vigas e lajes de maneira alinhada que formam pórticos resistentes nesse prédio, o comportamento é um, né? Então não vou ficar descrevendo muito aqui, mas eu vou colocar um exemplo aqui na tela para vocês entenderem qual é o comportamento deformado dessa estrutura em relação ao vento, por exemplo, com a carga de vento, né? Ao passo que se você faz um prédio de lajes planas, por exemplo, né, e laje plana que eu digo é laje sem vigas, né, só pilar e laje, o comportamento dessa edificação é completamente diferente. Então, a partir do momento que eu proponho qual é o sistema estrutural que eu vou utilizar, eu vou saber qual o comportamento que eu espero para esse tipo de deformada. Então, tem aqui uma comparação bastante simplificada
do comportamento de cada tipo de estrutura para vocês entenderem. Se eu sei disso, eu sei qual é o comportamento que a minha estrutura tem que ter quando eu modelar. Se a modelagem tiver com um comportamento diferente do que está aqui na tela, eu já começo a desconfiar. Eu já vou ampliar a minha visão ali, né, melhorar a minha visão e estudar de uma maneira mais específica aquela estrutura e entender o que está de errado, por que a estrutura não está se comportando como eu achei que ela deveria. Eu peguei aqui umas referências do livro do professor Alio Kimura, né? Então ele fez um livro, inclusive, especificamente, né, modelagem computacional de estrutura. Acho que no caso o título era até sobre estrutura de concreto armado, né? Então ele especificava que era de concreto armado. Então tem alguns pontos que eu concordo em gênero, número e grau com o professor Alio, que, por exemplo, um dos pontos, né, o engenheiro ele tem que ter uma visão global, né? Então ele tem que ter um olhar para o todo, em primeiro lugar, né? É muito mais importante você saber como é que é o comportamento da deformada daquele edifício todo sob o esforço de vento que o edifício está sofrendo, e aí a gente não está dizendo nem a quantidade do deslocamento, né? O número. Eu estou falando do comportamento, do jeitão que ele se deforma, né? E aí a gente depois avalia o número, mas é muito mais importante eu saber disso num primeiro momento, né, na primeira análise, do que eu saber se a deformada de uma viga vai respeitar o estado limite de serviço dela. Então, é muito importante você ter essa visão global. Outro ponto que é muito importante para o engenheiro é a visão crítica. O computador não sabe o que é certo e errado, tá? Por mais que a gente falou um pouco aqui que ele emite aviso de erros, né, ou alertas de nível intermediário, nível leve, independente de como seja o software, aquele erro, ele não sabe dizer se está realmente errado ou se está certo. Porque você pode estar certo e o software errado, em algum momento você vai entender como corrigir aquilo, ou o software pode estar certo e você errado. Quem tem que fazer essa análise é você, é o engenheiro de estruturas, não o software. O software não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Terceiro ponto muito importante é a experiência. A gente já falou sobre isso. Procure ouvir engenheiros mais experientes que você. Eles têm muito a contribuir, tá? A gente que às vezes começa ali na carreira de engenheiro de estrutura, normalmente o engenheiro ele tem muito essa questão de ter o rei na barriga, né? E quando se forma isso é muito expoente ali, né? Tá muito exposto. A gente vai perdendo esse tipo de comportamento ao longo dos anos e começa a entender que de fato a gente tem muito a aprender. Eu continuo aprendendo o tempo todo, continuo aprendendo sempre e vou continuar aprendendo o resto da minha vida. Então, ouvir engenheiros mais experientes é de grande valia, porque eles podem te dar um insight importante do que pode estar errado na estrutura que você está propondo dentro de um software. E último ponto, né? Aprendizado contínuo. Bom, eu não preciso resolver uma estrutura que eu nunca vi, ou, por exemplo, que eu nunca projetei, dentro de um software super poderoso. Eu posso usar softwares educacionais para estudo, né? Eles servem para isso, né? E quando a gente fala que ele é educacional, ele não é que ele serve somente para o aluno que está na graduação, né? Então, usar, por exemplo, um software chamado FTool, né? Acho que todo mundo que está na faculdade já ouviu falar. Os modelos que a gente exibiu aqui foram feitos no FTool. Ou seja, eu posso colocar, né, um modelo no FTool que é um programa simples, é uma análise em 2D, ele não faz análise 3D, né, e é uma análise linear, é uma análise de primeira ordem apenas, mas eu posso colocar uma estrutura ali e entender como ela se comporta, ver se é aquele comportamento que eu estou esperando para o prédio que eu estou projetando, até conseguir avaliar de certa maneira quantitativamente. Se eu souber como operar o F2, eu consigo fazer uma boa aproximação de, por exemplo, eu preciso saber o jeitão da deformada do edifício, mas eu também preciso validar o quanto ele deforma. Porque se eu não souber o quanto ele deforma, eu não vou saber se aquelas seções transversais que eu estou propondo para as peças estruturais vão atender. Então, eu posso colocar isso no FTool, se eu souber operar ele, eu coloco de uma maneira que, por mais que seja uma análise linear, né, de primeira ordem,
E por mais que seja de maneira aproximada, eu vou ter um bom resultado para quando eu for para o meu software de análise mais poderoso, eu vou ter um trabalho muito menor e eu já vou saber como essa estrutura vai se comportar. Eh, no frigir dos ovos, o que eu quero dizer é, usar programas educacionais ou programas mais simplificados vão te fazer estudar sistemas estruturais, né, ou pactos estruturais cada vez em número maior, e você vai ter um leque maior de soluções a serem aplicadas nos projetos que você desenvolver. Então, isso que a gente chama de aprendizado contínuo. A gente nunca para de aprender. O engenheiro, ele é um resolvedor de problemas. Os problemas são aleatórios, nem sempre são os mesmos. Então, eu preciso estar sempre aprendendo, sempre estudando para propor novas soluções para problemas que vão aparecer para eu resolver. Dito tudo isso, né, e com todo esse trabalho, qual que é a grande vantagem, então, de usar um software de modelagem computacional? É só para ficar meu projeto ficar bonitinho lá, ter um modelo 3D do edifício e tal? É claro que não, né? Pensa o seguinte, né? Eu estou propondo de você que está aí assistindo, que quer aprender, usar o F2, que é um programa muito simples de usar. E vocês já vão ver o quanto trabalho vocês têm para modelar uma estrutura para obter algum resultado que seja crível ali, tá? Isso porque já é um software. Imagina fazer isso à mão, né? É um trabalho descomunal, certo? Agora, eu estou falando de uma estrutura simples. Imagina você modelar um pórtico 3D de um edifício de, sei lá, 30 lajes, né? Quantos nós esse seu pórtico vai ter? E cada nó vai ter 6 graus de liberdade. Então, cada nó daquele é uma matriz 6 por 6, que junto tudo vai ter uma matriz, sei lá, 1 milhão por 1 milhão. Como você vai fazer essa conta? Você vai levar, é, sei lá, semanas para analisar um prédio e vai chegar e empacar num erro e vai ter que voltar tudo para trás para refazer as contas. O lance do software de modelagem é a produtividade. O computador ele é capaz de rodar a conta. Se eu chego nesse ponto que o meu problema, né, eu coloco essa consciência em mim. O meu problema é a quantidade de contas que eu tenho que fazer para resolver uma estrutura tridimensional. Ok, aí entra o software. Se eu modelar da maneira correta, da maneira como eu pensei, ele vai fazer essas contas no estalar de dedos, né? Então, lá na minha máquina, no escritório, por exemplo, a gente roda prédios desse tamanho, por exemplo, 30 lajes, né? A gente faz uma análise primária em 15 minutos. Em 15 minutos, o computador já me devolve uma gama imensa de resultados, a qual eu posso analisar e ter certeza de que aquilo vai ficar de pé, de que aquilo está se comportando como deveria. Caso tenha alguma coisa errada, eu vou saber identificar onde está errado, mudar o meu projeto, mudar o meu modelo, né? Não o meu projeto, mas o meu modelo, e recalcular de novo. Aí, mais 15 minutinhos, o computador vai me devolver novos resultados. Então, o lance é essa produtividade, né? E eu consigo, por exemplo, enquanto eu estou processando um edifício, eu posso estar trabalhando num outro. Olha que mágico. Se eu tivesse aqui na calculadora, eu estaria 100% concentrado nesse único edifício. Então, ter um software é muito estar próximo de maior produtividade e também maior possibilidade de análise. Quer dizer, eu posso rodar esse prédio várias vezes durante um único dia de trabalho e identificar, analisar uma gama enorme de resultados. Obviamente que se eu tiver tanto resultado para analisar, eu não vou saber por onde começar. Mas se eu souber de fato conduzir para onde esse projeto tem que ir, esse volume de resultados só vai me ser benéfico. Então, retomando aqui só para a gente terminar esse vídeo, projetos feitos no computador não são para que o software assuma a responsabilidade do engenheiro, não são para que você obtenha resultados melhores ou piores, isso vai depender de você. O engenheiro continua sendo responsável por esse projeto, né? E no final das contas, a gente passou todo o vídeo aqui mostrando o quanto é importante a pessoa e não a máquina, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para você receber as notificações de novos conteúdos quando eles forem ao ar. E tá aqui de novo, mais uma vez, o banner para você nos seguir nas nossas redes sociais
e aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar os links. Falou, um abraço.